Olá, 9 de abril de 2020, 22h45, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 23h45, Brasília. Vou retomar um assunto que eu comecei mais cedo, sobre a MP do Agro, antiga MP do Agro, a atual Lei 13.986. Prefiro tratá-la como MP do Agro por duas razões. Uma, que ela será conhecida sempre assim, embora tenha se tornado lei. E segundo, que eu tenho dificuldade em guardar números. Então, vamos nos referir a ela como MP do Agro. Pois bem, mais cedo, em um áudio, eu comentava sobre a forma abrupta, a forma agressiva com que o eventual inadimplemento acarreta na entrega do imóvel para o credor. Ficou inadimplente hoje, amanhã o credor vai lá no cartório e já transfere o bem para o nome dele. Nessa é uma situação sui generis no nosso direito, principalmente em se tratando de agronegócio. É draconiano isso, e aí isso pode acarretar uma série de problemas. Bem, aí eu recebi algumas ligações, em particular uma de uma pessoa que eu respeito muito, que eu gosto muito, além de tudo, e onde ele me falava, olha, beleza, mas você somente analisou a questão pelo lado do devedor. Seria bom que você falasse alguma coisa para o credor, porque não é bom para o devedor, mas para o credor é excelente, ele vai lá, pega o bem dele e resolveu a situação, ele não toma prejuízo, acaba com essa demora do judiciário, só que as coisas não são bem assim. Ele tem razão na forma como eu me dirigi, até por postura que eu sempre adoto, mas a questão não é boa nem para o credor. Aliás, eu diria que nessa situação, da forma com que essa garantia tem algumas coisas mal colocadas aí, ela é pior para o credor do que para o devedor. Porque o que acontece? O credor, ele crê que foi feita uma medida para que se tire do caminho dele aquele judiciário lento, aquele judiciário eventualmente moroso, e que ele não recebeu hoje, amanhã ele está com patrimônio, não é o que ele queria, que era dinheiro, mas ele tem o patrimônio que suporta a dívida e vamos partir para outra operação e está tudo certo. É assim que ele pensa e é aí que mora o perigo. Primeiro, que é um princípio constitucional no Brasil, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que diz, basicamente, que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Não quer dizer que quem vai ao judiciário alegando que teve uma lesão tem razão, em absoluto, mas quer dizer que qualquer pessoa que se sinta que sinta que teve uma lesão, ela pode ir ao judiciário, mesmo que lá depois o judiciário diga, você não foi lesado em nada. Então, esta gana que se vê ultimamente, essa quase fixação em vamos resolver isso e criar um país onde as coisas acontecem rapidamente, elas deviam, e aqui eu faço um parênteses, sem falar um pouco da questão mais prática, devia haver investimentos no judiciário, aumentar o número de juízes, de servidores, enfim, a questão passa também por aí, não simplesmente pensar que agora nós vamos fazer leis onde o judiciário fica completamente de fora e vida que segue. Bem, para não me alongar, que já será um vídeo relativamente longo, a primeira questão, fora essa questão que eu entendo ser draconiana e que com certeza levará a muitos questionamentos logo ali em eventual inadimplência, porque ninguém contrai uma obrigação pensando em não cumpri-la. Se não cumpri-la, e às vezes, e na maioria, na maciça maioria das vezes, com justificativas plausíveis, ele não vai simplesmente, deu errado, não choveu, não deu geada, choveu demais, eu estou te entregando o que eu levei uma vida para construir. Isso não vai acontecer na absoluta maioria das vezes. Mas tem outros aspectos da questão do patrimônio rural em afetação que eu gostaria de frisar, que eu acho que houve uma precipitação do legislador. Primeiro, que tem a alienação fiduciária de bens imóveis, a qual ele se refere, inclusive nessa lei, que precisaria de alguns ajustes. Eu já até escrevi sobre isso, eu acho que tem alguns ajustes aí que, se fossem feitos, não tinha necessidade nenhuma disso aqui.
porque isso aqui vai, e anotem aí, me cobrem depois, possibilitar muita discussão no futuro. A primeira situação, fora a questão da tomada da propriedade pelo credor, é quanto à natureza jurídica da obrigação. O artigo 17 da MP do Agro fala o seguinte: o caput vai lá, é representativa de, inciso 1º, promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. E, segundo, obrigação de entregar em favor do credor bem imóvel rural ou fração deste, vinculado ao patrimônio rural de afetação. Enfim, continua. Você tem uma obrigação de pagar quantia certa até o vencimento. Passou do vencimento, você passa a ter uma obrigação de entrega de coisa certa, que é o imóvel em afetação. Já tem uma questão jurídica diferente aí, mas ok, você até o vencimento é uma situação, não ocorreu o adimplemento, você passa a ter outra que é o que possibilita que o artigo 28 fale na transferência imediata do bem imóvel para o credor. Mas aí vem uma outra situação. Esse artigo 28, que no parágrafo 2º remete à lei de alienação fiduciária, que nós vamos falar daqui a pouco, em questão de leilão, no parágrafo 3º ele diz o seguinte: se no segundo leilão de que trata o artigo 27 da lei 9514 de 97, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida, somando das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, incluídos os tributos, o credor poderá cobrar o devedor pela via executiva o valor remanescente do seu crédito, sem nenhum direito de retenção e indenização sobre o imóvel alienado. Vejam, tínhamos uma obrigação de pagar a quantia certa, passamos para uma obrigação de entrega de coisa, e se essa venda, que é depois da entrega, não satisfazer o credor, ele volta para a quantia certa e pode aí sim ele judicializar. Quer dizer, o judiciário até aqui estava fora, não queremos o judiciário é lento, dá insegurança, mas se tiver um saldo, o credor pode ir ao judiciário. Vejam, eu não estou aqui defendendo devedores, eu estou inclusive me colocando na situação de credor. Isso fatalmente abre uma ferida, abre uma brecha para que se discuta coisas que eventualmente até estavam lá atrás. E nós não temos coisa julgada aqui porque o judiciário sequer foi acionado. E o que diz o artigo 807 do CPC, que trata de execução para entrega de coisa? Tem outros aí, mas o 807 diz o seguinte: se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação. Ou seja, na obrigação de entrega de coisa, a entrega da coisa extingue a obrigação. Extingue, não se fala mais naquela obrigação. Qual que é a minha obrigação? Entregar 100 hectares de terra, entregar um carro, entregar X toneladas de soja. Entreguei, resolvi a obrigação. O próprio artigo 807 fala do prosseguimento da execução, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos, que se você reteve a coisa, ou se você foi executado porque você está inadimplente, esse período você obteve frutos dela, você terá que restituir e isso pode prosseguir na execução. Mas veja, isso não é saldo de operação, não é a coisa valer 1 milhão e o credor vendeu por 900 e vai continuar a execução por 100. Não, são os frutos. Ou o ressarcimento de prejuízo. Prejuízo aqui é perdas e danos, não tem nada a ver com saldo. Então, a lei inovou aqui. Eu não entendo como que eles pegam uma obrigação, transformam numa outra obrigação e eventualmente numa terceira e judicializando. É uma questão que não, submetida ao judiciário, no mínimo terá ruído, no mínimo. Então, vejam, potenciais credores, não é tão simples. Bem, mas aí, essa questão que eu acho que pode já embaralhar a situação, vem o parágrafo, voltemos ao parágrafo 2º do artigo 28. Da MP do Agro. O que diz o parágrafo 2º? Na hipótese prevista no caput desse artigo, que é quando há
a consolidação da propriedade em favor do credor, aplica-se no que couber o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei 95/14, respeitando o dispositivo no parágrafo 3º desse artigo. O parágrafo 3º, nós acabamos de ver, fala que se houver saldo, aí haverá uma execução no judiciário pelo saldo. Mas a lei remete ao 26 e 27, que tratam, essa lei 95/14, como eu falei, a alienação fiduciária de bens imóveis. O 26, no que couber, ele não cabe nada nessa lei. Por quê? Porque o artigo 26 da 95/14, ele trata da mora. Quando houve o vencimento da obrigação na alienação fiduciária e antes da consolidação da propriedade em nome do credor, ele terá que constituir o devedor em mora, tem um prazo lá que é de 15 dias para o devedor pagar, antes disso ele tem que ser intimado, tem as regras de intimação, inclusive em condomínios, regras gerais de como proceder a intimação. Não se aplica aqui, por quê? Porque no caput do 28 fala que eu não paguei num dia, no outro dia do credor. Então, não sei por que citaram o 26 aqui. E esqueceram de citar o 26A, que é um artigo que também compõe a 95/14, foi adicionado em 2017, portanto antes da MP do Agro, mas também fala que a consolidação da propriedade em nome do credor será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo de purgação de mora. Aqui, na MP do Agro, nós não temos essa figura, então não se aplica. E o 26, e o parágrafo 2º do 26A fala que o devedor tenha até a consolidação para quitar as parcelas vencidas e as despesas e ficar com... Então, 26 e 26A não se aplica. No 27, que aliás, aqui vem outra situação, o 27, o levar à praça na alienação fiduciária, a menos, e há uma exceção, de quando credor e devedor entrem em acordo e o devedor faça uma dação em pagamento, mesmo havendo a propriedade resolúvel, é preciso que ele faça uma dação em pagamento e aí extingue a alienação fiduciária, só essa exceção, mesmo nessa exceção, mesmo com essa exceção, é obrigatório que se leve a leilão na alienação fiduciária. Aqui, na MP do Agro, não tem lugar nenhum dizendo que é obrigatório. Remete a lá, pode se questionar, bem, ele tomou a propriedade, ele vai levar a leilão e se tiver saldo e tal. E qual é o valor? Como nós vamos fazer para partir do valor do imóvel? A MP do Agro não fala nada. Ela não tem em absolutamente lugar nenhum dizendo qual será a avaliação. Eu vou lá, eu tenho uma área de 500 hectares, faço patrimônio de afetação, livre, não tem hipoteca, ela está apta a fazer o patrimônio de afetação. E ela vale para mim 500 mil reais, R$1 milhão. O banco vai me dar, o meu credor, o credor do agricultor, dará esse dinheiro ou ele terá uma outra avaliação de venda forçada, de um ponto não sei quanto? Não fala. O fato de não ser obrigatório, como é na F, não impede de que seja feito, mas a lei não fala que tem que se falar em avaliação. Ela supõe que o valor da dívida é o valor do imóvel. Mas isso, e numa operação de médio prazo, de longo prazo, uma operação de 10 anos, o imóvel de hoje valerá a mesma coisa daqui a 10 anos? E não há previsão nenhuma de reavaliação, de revisão desses valores. Veja, na F isso está expresso, tem muitos contratos que isso não é constado, mas inclusive leva a nulidade, leva a judicialização, que é outra coisa que acontece muitas vezes por falha na constituição do documento. O artigo 24 fala o seguinte: o contrato que serve a título de negócio fiduciário conterá, inciso 6º, a indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios da respectiva revisão. Aqui na MP do Agro não tem nada disso. Eu levo a leilão, então eu emprestei 1 milhão, eu levo a leilão por 1 milhão, e aí se sair por 700 mil, eu prossigo, ou eu crio uma execução agora no judiciário de 300. Entendam que isso não é factível.
ou pelo menos é factível enquanto as partes estiverem em harmonia, enquanto estiver tudo certo, a lei, ela não pode ser pensada, o legislador, quem analisa a lei, não pode pensar na lei quando está tudo certo, porque quando está tudo certo, está tudo certo. A lei às vezes até seria desnecessária, né? Mas o problema da lei, a interpretação da lei parte do pressuposto em que algo não corra tão bem. E aí, o judiciário será acionado com certeza. E qual será a avaliação? E no decorrer dos anos, esse imóvel pode ter valorizado ou desvalorizado. O imóvel rural normalmente tem por característica a valorização, mas não é uma regra absoluta e também não está escrito em lugar nenhum. Então, isso dificulta muito, isso traz, e aí eu me dirijo aos credores. Isso traz insegurança jurídica, isso precisa ser revisto, porque isso poderá causar problemas ali na frente, numa inadimplência. Aí a questão do parcelamento. Muitos desses contratos serão feitos de forma parcelada, evidentemente. E aí, como que se resolve isso? Nós tínhamos 10 parcelas, o devedor pagou 5. A afetação, assim como a hipoteca, é una. A hipoteca tem a característica de unicidade. Você não dá uma hipoteca parcial do imóvel. O seu imóvel vale 1 milhão, você pegou 100 mil, você hipotecou o seu imóvel inteiro. E você, se ficar inadimplente, a execução levará a prazo o imóvel todo, te devolverá o dinheiro. A afetação tem alguns que dá a entender que seja diferente, mas não é, ela é una. Eu fiz a afetação neste imóvel, somente a afetação será válida na cédula imobiliária rural, que é a CIR ou CIR, criada pela lei também, ou pela CPR. Mas, conforme eu paguei as parcelas, eu paguei 70% das parcelas ou 20%, não estou falando nem de percentual, nem de quantidade maior ou menor. Eu paguei um percentual e aí eu vou transferir a propriedade do bem por um saldo que já é muito menor do que a avaliação do imóvel. Ora, isso vai acabar batendo as portas do judiciário com certeza. Então, acredito que houve uma precipitação. O legislador poderia ter arrumado a questão da alienação fiduciária, que está fácil, que é uma garantia ainda melhor do que a afetação. Começou a se ter um preconceito por causa da judicialização da F. Vai acontecer aqui também. Porque, às vezes, nós estamos no Brasil, né, onde existe uma questão cultural e existe um sistema que se arrasta, e nosso sistema jurídico passa muito longe de ser ruim, mas acontece que você precisa, um juiz não pode ter dezenas de milhares de processos. Enfim, nós temos essa situação e de repente estão querendo fazer de conta que nós estamos na Suécia, na Suíça, na Alemanha, sei lá onde, e não é assim. Então, querer dar celeridade a coisas que naturalmente não são céleres pode nos trazer maiores prejuízos a todos. Quando eu falo isso, eu não estou aqui falando em nome de devedores ou de eventuais devedores. Se surgir alguém me consultando, e é claro que cada caso é um caso, mas em princípio, olha, eu devo pegar e fazer? Em princípio, eu diria não. E se aparecer um credor me consultando se deve fazer, principalmente um contrato de longo prazo, em princípio, isso cabe análise de caso a caso, evidente, eu diria não também. Eu acho que é um instituto que ele foi concebido de uma forma tanto quanto equivocada, de uma forma, quem sabe, rápida demais para solucionar, mostrar agilidade. Agora nós somos isso, liberais. Eu sou liberal também, mas ela pecou e de novo, eu penso que um ajuste na alienação fiduciária de imóveis aí, teríamos uma garantia efetiva. Em relação à RJ, participação ou não, eu vou falar outro dia, porque também estende, mas faz parte desse conceito que está começando a se ter no Brasil de que você pedir, procurar o judiciário
quando você dele necessita, é alguma coisa que deva ser criminalizada. E nisso se criam Frankensteins, como essa, não que a garantia em afetação seja um Frankenstein, até porque ela não é nova, ela existe há bastante tempo no Brasil para incorporações imobiliárias, até para a questão de alimentos, mas no agro, da forma que ela foi colocada aí, com essas brechas que tem aí, certamente com outras que aparecerão no decorrer, ela tem tudo para ser mais um daqueles institutos que foram criados para resolver e que, na verdade, criaram mais problemas. Certo? Em breve falaremos da CPR, das mudanças da CPR que são importantes, na mudança da lei quanto a estrangeiros adquirirem imóveis, justamente para facilitar isso, eu particularmente gosto, mas enfim, a lei não tem só aspectos ruins, evidentemente que não é uma crítica à lei, mas é uma análise técnica neste instituto especificamente. Ok? Até mais.